Olá pessoal, então vamos lá, vamos para o livro Sermão Profético de Jesus. Retornando àquele momento anterior em que seus discípulos estavam com ele no Monte das Oliveiras, Jesus, né? Lhe fizeram aquele questionamento. Então Jesus, que não perdia qualquer oportunidade para transmitir os seus alertas e ensinamentos sobre as coisas espirituais, deu a eles um longo e minucioso esclarecimento, conhecido como sendo o sermão profético, que é uma sequência de importantes revelações e advertências que foram finalizadas com a citação de uma pequena parábola, o da figueira. De fato, o mestre, sem parábolas, nunca lhes falava, ensinando tanto a sua doutrina quanto fazendo revelações aos demais homens. Porém, tudo ele declarava em particular aos seus discípulos. Isso está em Marcos 4, versículo 34. Avançando mais em algumas outras explicações, aquele sermão constitui-se, na verdade, numa das mais discutidas passagens proféticas evangélicas, apresentando-se repleto de enigmáticas e controvertidas ideias, sendo desta forma objeto de interpretações que não raras vezes mostravam-se bastante contraditórias. Contudo, o mais interessante é que também constatará ao longo desse sermão que eu estou falando que, de fato, uma espécie de fio condutor tem por finalidade ligar de forma magistral todas as antigas profecias judaicas, principalmente aquelas contidas no livro do profeta Daniel. As outras incríveis e misteriosas revelações existentes no livro do Apocalipse de João, o evangelista, né? Logo, não há como se pretende buscar o entendimento mais aperfeiçoado das revelações de João, sem antes nós procurarmos compreender a fundo todas as que foram fornecidas anteriormente, principalmente por Daniel, que estão interligando-se através das informações dadas por Jesus em seu sermão. Desta forma, em resposta ao questionamento dos seus discípulos quanto ao fato de quais seriam aqueles sinais precursores que iriam evidenciar não somente o momento futuro do seu retorno ao mundo, conforme a sua promessa, que está em João 14, 18 e 28, mas também do esperado estabelecimento do seu reinado espiritual, bem como se sabe quando é que eles deveriam acontecer no transcorrer do tempo. Então Jesus citou naquela ocasião a primeira parábola de uma série, conhecida como a parábola da figueira, tendo por objetivo alertá-los quanto à necessidade de desenvolverem as suas percepções espirituais para as coisas que iriam acontecer no futuro, e que assim eles deveriam procurar
ficar bastante vigilantes e atentos à repercussão daqueles acontecimentos preliminares, para que eles não fossem pegos de surpresa. Esta parábola, que é bem conclusiva, ela foi assim retratada por Mateus. Consta naquele evangelho o relato de que, após o seu longo e esclarecedor sermão profético, Jesus, enfim, finalizou as suas belíssimas revelações, dizendo aos seus discípulos para que aprendessem a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros ou macios e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Isto é, o momento da esperada mudança para uma nova estação. E dessa forma, eles não deveriam compreender que, igualmente, quando virdes todas essas coisas preditas acontecerem no mundo, sabei que ele, o momento do fim dos tempos e do início de uma nova era ou ciclo, está próximo. As portas estão aí. Isso está em Mateus 24, 32, 33. Visto que não iria demorar muito a acontecer, né? Conforme se pode perceber, embora esta parábola se apresente ao final daquele longo sermão bem pequena e trazendo noções aparentemente muito claras e simples, por outro lado, o seu contexto preliminar, bem como as revelações proféticas anteriormente feitas por Jesus aos seus discípulos, elas se mostram bem complexas, constituindo-se numa das mais controvertidas e enigmáticas passagens dos evangelhos, e também de difícil percepção e interpretação, demandando do intérprete um certo conhecimento específico sobre algumas outras questões que serão apresentadas. O seu real entendimento está envolto em muitas simbologias e figuras bíblicas, bem como em interpretações bastante divergentes no seio das muitas doutrinas cristãs, onde o estudioso, para compreendê-las mais perfeitamente, inevitavelmente terá que se utilizar da percepção e do entendimento, não somente de certos acontecimentos históricos, mas também de antigas profecias bíblicas, principalmente aquelas mencionadas pelo profeta Daniel. Dessa forma, após a apresentação do contexto bíblico e destas informações preliminares, iremos esclarecer alguns pontos, dando as chaves ideológicas para o seu melhor entendimento. Não podemos nos esquecer que, conforme o próprio mestre Kardec nos explicou, as parábolas são histórias ou simples narrativas baseadas ou não em fatos reais, muitas vezes cheias de figuras e alegorias em suas comparações ou metáforas, cabendo ao intérprete retirar os envoltórios para chegar
ao seu verdadeiro sentido oculto. Ele leciona dizendo que Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem ele falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas vezes ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que a interpretam. A linguagem que ele empregava era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, que os seus graus de compreensão precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. Ainda sobre esta importantíssima questão preliminar para o desenvolvimento dos estudos a respeito das antigas escrituras judaicas. Kardec, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele esclareceu dizendo que para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Enfim, que define a sua antiga cultura oriental, que se reflete diretamente nas suas ideias e linguagens. Vamos continuar em outros vídeos falando sobre o sermão profético de Jesus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.